Olá galera do meu canal, Samara Gamer. Bom gente, como vocês podem ver, esse aqui é o primeiro vídeo do canal, né? O vídeo da Vaquinha Live. Eu postei 2 vídeos do Free Fire. Se vocês não viram, vão lá ver. Episódio 1 e episódio 2. Aqui nesse canal eu vou postar Free Fire, a Vaquinha Live e outras coisas, talvez. Eu não sei. Mas enfim, galera. Eu vim aqui falar pra vocês sobre esse mod meu aqui, que não funciona de verdade. Funciona só pra pegar algumas coisas. Esse sofá vermelho aqui, ó. Eu peguei ele com esse mod menu mesmo. Esse aqui todo mundo pode ver. Então, galera, olha. Esse mod menu aqui, ele não funciona de verdade, sabe? Tipo, ó, vamos lá. Aqui tá mostrando que eu tenho todas as roupas, ó. Mas eu não tenho de verdade. Ó, tipo, eu vou usar esse vestido aqui. Eu vou usar, pra mim, né? Eu tô com o vestido mesmo. Mas se eu chegar num lugar, em qualquer outro lugar pras pessoas, né? Pra todo mundo, eu vou estar careca e pelado. Olha. Isso aqui serve mais pra tirar foto, sabe? Para as pessoas se divertirem tirando foto, tá? Mas só pra falar pra vocês, na verdade, é que ninguém mais pode ver você com essa roupa. Se eu não me engano, dança e pose dá pra ver. Bom, galera, e olha o que aconteceu. Eu disse, né, esse mod menu não presta, não funciona. É assim que a gente aparece para as pessoas. Olha, meu mod menu tá desligado agora. Mas ó, eu vou testar novamente, vou lá, e vou colocar os novos pra vocês verem que vão sumir. Mas que perfeito, eu tenho pouca roupa porque eu baixei aqui há pouco tempo, se não me engano foi antes de ontem. Eu tô no nível 4, é porque eu não vou jogar. Tá ok, olha. Eu aqui rapidinho pra tirar a luz. Calma aí. Pronto. Aí, ó. Eu vou ali na minha casa. Calma aí, gente, tá carregando, tá bom? Porque a internet tá muito ruim. Aí eu vou nesse meu último apartamento aqui, ó. Bom, gente, eu vou ter aqui, ó. Aí vocês vão ver que eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui ninguém pode ver também, né, gente? Só as danças e as poses. Ó. Deixa eu colocar isso aqui. Deixa eu colocar... Eu tô colocando qualquer coisa, tá? Só pra vocês verem. Olha, eu vou inventar de colocar um carro aqui, calma. Deixa eu tirar essa cama aqui. Essa cama aqui, a cama. Vou colocar esse carro aqui, ó. Calma aí, será que dá pra colocar aqui? Tá. Olha, eu cliquei aqui. Pronto, gente, voltei. Eu sabia que ia acontecer isso. Olha o que aconteceu, sumiu tudo, ó. Eu tive que cortar o vídeo, mas peraí. É que às vezes vocês estão tentando acreditar, mas eu vou colocar... deixa eu ver, uma churrasqueira aqui. Um fogão aqui. Isso aqui já é permanente, tá, gente? Ó, vocês verem. Não vai sumir, ó. É só pra vocês verem que vai sumir. Ai, minha nossa, sumiu tudo da minha casa. Que bom que eu não testei com minhas 2 casas grandes, né? Olha, aí eu vou apertar aqui nessas 3 opções aqui, ó. É porque tem gente que ainda acha que isso funciona. Olha, vou colocar isso aqui. Olha, eu vou colocar esse carro aqui. Aí, olha que lindo esse carro. Aí, ó. Vocês vão ver que vai sumir. Calma aí. Tá vendo, gente? Sumiu, ó. Sumiu tudo. Tudo que tinha na minha casa. Claro que as paredes e o chão não, né? Então, gente, era só pra avisar pra vocês mesmo, tá? Que esse mod menu só funciona com danças e poses, se eu não me engano. Tá? Com outras coisas não funcionam. Mas se você quiser comprar alguma roupa sem preço, né? Alguma roupa, pose eu não sei se tem, mas roupa e móveis eu sei que tem. Pet também, tá? Alguma coisa sem preço, é só vocês clicar lá no carrinho, vocês já sabem, né? E clica aí em comprar, tá bom? Vocês já sabem. E esse aqui já chama meu nome no... A vaquinha, ó.
Samara Wolf. Se vocês quiserem me adicionar aí, pode adicionar, tá bom? Vou começar a gravar vídeos dela aqui. E depois vai sair no canal, gente, um vídeo de tour pela minha casa, tá? Eu tenho 2 casas grandes, ó. Eu não sei qual que eu vou gravar, o tour. Eu não sei se vai ser nas 2 ou não. É porque eu não sou muito boa em decoração, né? Mas eu já decorei minhas casas. Né? Aí depois sai no canal, tá bom? Um vídeo decorando minha casa. Essas 2 aqui. Mas enfim, galera, eu vou terminar o vídeo por aqui. Mas galera, eu saí um pouquinho só pra arrumar minha casa aqui, colocar pelo menos isso dentro da minha casa. Mas enfim, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então não foi uma grande coisa, eu sei. Mas era só pra falar do marshmallow mesmo, porque tem gente que ainda acha que o marshmallow funciona mesmo, sabe? Que você tem tudo mesmo de verdade, mas não é verdade, tá? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Ative o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau, até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus, tchau.